Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui de volta, olha eu aqui mais uma vez. Não abandono vocês nunca. Olha, estamos na aula 23, este é o exercício 4. Já já chegaremos na aula 24, na aula 25 e vamos terminar toda essa terceira etapa. Bom, essa aula aqui vamos trabalhar com a projeção de sombra do cone num plano, numa parede que não seja alinhada na perpendicular em relação ao nível do olhar. E vamos fazer mais dois exemplos, a sombra projetada em cima de outros dois objetos. Um dos objetos vai ser um objeto cilíndrico, arredondado, e o outro objeto vai ser um objeto com formas exatas, formas planas, como um paralelogramo. Vamos lá, me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a câmera. Aí, melhorou. Melhorou. Pronto, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Este é o Como Desenhar do Zero, sem saber nada, e você realmente vai aprender se você se esforçar e quiser. Você vai aprender, porque eu estou separando em vários exercícios para que você possa treinar várias vezes e você consiga adquirir esse entendimento. E isso realmente fique fixo em sua memória e você consiga facilitar essa representação do desenho sempre que você for desenhar utilizando esses conceitos e essa noção da perspectiva artística, que é super importante para o aluno, tanto inicial quanto o aluno já mais avançado. Só recapitulando, as primeiras aulas todo esse módulo de desenho foram as aulas de construção dos sólidos, 5 sólidos básicos, sendo eles o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cilindro e... quer dizer, faltou cone, cilindro e a esfera. Aqui, todos eles aqui, os 5 sólidos bonitinhos. Bom, depois que fizemos a construção de todos eles, a primeira etapa, a segunda etapa foi a etapa da volumetria. É quando nós entendemos o que acontece quando a luz toca no objeto e qual área é inicialmente ou iluminada de maneira indireta e o que acontece com a área que não é iluminada diretamente, ou seja, uma área que ela tem uma ausência de luz inicial, ela fica bem mais escura que as outras áreas ou totalmente escura. Fizemos isso ajustando as formas a um plano normal comum ou colocando no espaço no vácuo, sem nada que possa rebater essa luz. Porém, estamos já na terceira etapa. A terceira etapa a gente trabalha com luz natural, luz artificial. Venho explicando isso em todas as aulas de uma maneira rápida, só para relembrar que luz natural entende-se que seria qualquer tipo de luz que surja ou que aconteça qualquer fenômeno pela natureza, que seja iniciado através de fatores da natureza. E qualquer outra luz que não venha da natureza é considerada como luz artificial. Exemplo, a luz elétrica, a luz de sua sala, a luz de uma lanterna, a luz da lanterna do celular, os feixes de luz de brilho de uma TV, da TV de LED ou de LCD ou não sei, de OLED, enfim, um holofote de um estádio, um poste da rua, um farol de um carro, qualquer coisa que ilumine uma corrente LED, qualquer coisa que ilumine que não seja natural é considerado como luz artificial. Luz natural, a mais intensa de todos e que mais estudamos até agora. Na verdade, eu não trabalhei nada nem com luz de chama nenhuma, mas pretendo fazer depois um estudo para isso. A luz do sol, ela se propaga em sentido retilíneo e radial, porém, e qualquer outro tipo de luz também sempre irá se propagar em sentido retilíneo e radial. Luz não faz, nenhum feixe de luz faz curva, não tem como fazer curva, porém, quando você associa alguns objetos próximos a uma fonte de luz artificial, você percebe um efeito radial por conta da direção das sombras que são projetadas, essas figuras, em relação à disposição ao ponto de luz, a esse luz artificial. Com a luz natural não acontece. Por quê? Porque o próprio planeta Terra,
que é isto aqui onde nós estamos aqui, em algum lugar aqui bem ínfimo, ele é iluminado completamente por todos os raios do Sol, quer dizer, uma parte dos raios ilumina exatamente 50% dela. Isso entende-se que a luz artificial se propaga em linha reta e sentido radial. Já a luz do Sol se propaga em linha reta e sentido reto, sentido em paralelo. Todos sempre em paralelo. Linha reta, sentido e paralelo. A mesma coisa é para a sombra. Sombra de uma luz artificial você consegue também distorcer ela a partir do momento que você entende a origem dela no plano. Já a luz do Sol você não consegue fazer isso. Já vi explicando isso em outras aulas, só dei uma recapitulada para relembrarmos. Vou trabalhar aqui uma estrutura de um cone. O que é um cone? O cone é uma forma arredondada, base circular, e o corpo dela é toda a extensão que é desde a base até um ponto central superior saído de um eixo do centro dela. Então temos um eixo aqui no centro dela e essa altura é pré-determinada por você, essa altura, não importa se for bem curtinho ou bem alto, não deixa de ser um cone. E então, saindo do eixo, né, um cone regular, ele tem essa formação, que o centro está associado ao eixo no ângulo de 90. Se você inclina isso aqui, se você coloca esse eixo para o lado e faz o cone vindo para o canto, ele continua a ser um cone, porém ele não é mais um cone regular. Ele é um cone com distorção, não é um cone regular. Ele deixa de ser um cone regular. Então o que é que vamos fazer? Vamos trabalhar essa estrutura de maneira direta, sem precisar o entendimento da construção, porque já fizemos isso ao longo de várias aulas, desde o início, que entendemos que uma forma arredondada ela é representada a partir de um quadrado. Uma vez com o quadrado, você liga as extremidades, você tem um centro, faz duas linhas em paralelo, a linha horizontal e vertical. Depois você divide uma metade dessa em 3 partes iguais. Aí tem um cálculozinho, você coloca um pouco para cima, é um cálculo geométrico. Projeta isso aqui para baixo, fazendo uma paralela lateral, projetei aqui embaixo. Projeta para o lado, fazendo uma paralela à linha horizontal. Projeto novamente para cima, fazendo a paralela à linha vertical aqui, lateral. E com esses 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu faço o meu círculo. Este é um círculo em verdadeira grandeza. E se eu tenho um quadrado em perspectiva, eu vou ter um círculo em perspectiva, que iria chamado de elipse. Já não é mais considerado como um círculo. Então, a mesma coisa, o mesmo processo, agora elipse. Não vou fazer isso aqui, eu quero desenhar direto. Já sei que todos têm já uma pequena noção, ou uma boa noção, do que seria essa estrutura. Então eu posso fazer já a minha elipse aqui, ó, entendendo o que acontece com suas extremidades, o seu arredondamento. Eu consigo representar a elipse de uma maneira mais correta, ou próxima a uma representação correta, mais alinhada, sem ter a necessidade de ter a construção do quadrado. Acho o centro desse círculo, levando em consideração a perspectiva. Vamos imaginar que aqui você tem um centro. Quando você distorce essa forma, o ponto médio ele vai parecer estar mais próximo lá da parte do fundo, que está indo em profundidade, do que essa parte que está mais próxima da gente. Então esse ponto nunca é no meio exato, ele sobe um pouquinho, fica um pouco mais alto. Faço uma perpendicular ao plano e determino a altura que eu quero deste cone. Então, para mim esta altura já é interessante, então eu faço uma linha e represento o formato do corpo do cone aqui. Na verdade, essa representação do corpo é o que? É o extremo, a extremidade, pois eu não consigo visualizar todas as linhas. Quer dizer, eu posso fazer uma parte com a volumetria, porém não preciso representar tudo, mas eu sei que a forma é essa forma, que existem uma infinidade de linhas que saem daqui de baixo e vão em direção ao vértice, este centro lá em cima, e isso forma a estrutura cônica. Vou representar a sombra para trás, porque eu quero fazer um plano, não vai ser como na última aula, fizemos um plano vertical, atravessando a forma cônica. Dessa vez vamos fazer um plano que não seja um plano vertical, um plano mais irregular. O plano inclinado funciona, poderia até ser uma montanha, um plano mais... Não sei, eu vou fazer aqui, vamos lá.
Então o que é que eu faço aqui? Eu tenho uma parede aqui, ó, e vou representar uma outra parede aqui atrás. Só que antes de fazer essa parede, eu vou representar o spot de lâmpada de lâmpada que irá representar esse feixe de luz, né? O que ilumina o objeto. Quem é que está iluminando o objeto? É justamente esse spot de lâmpada. E eu preciso de 2 pontos. Para representar a sombra de um objeto, eu preciso somente entender 2 pontos nessa minha representação. É o ponto de fuga da sombra, que é a origem dessa luz no plano. Isso me determina, exemplo, se o ponto de fuga da sombra está aqui abaixo do objeto, eu já sei que a sombra vai ficar acima. Se esse ponto de fuga da sombra estivesse aqui em cima, se fosse um spot aqui para cima de lâmpada, um abajur aqui em cima, a sombra já estaria para baixo, ou seja, o ponto de fuga da sombra ele vai lhe determinar a direção da sombra. Já o ponto de fuga da luz, que é de onde saem os feixes de luz, eles determinam a profundidade da sombra. Exemplo, se eu coloco o ponto de fuga da luz muito baixo, eu sei que a projeção de sombra vai ficar bem extensa, porque o ângulo do feixe de luz muito baixo para o vértice vai me representar uma extensão desse raio até tocar no plano. Se eu coloco esse ponto de luz, essa lâmpada bem mais alta, então eu já sei que a sombra vai ser representada mais curta. Por quê? Porque pelo fato de estar alto e a peça estar mais próxima do objeto, o feixe de luz não vai encontrar tanta dificuldade ou tanto espaço para chegar ao plano com o objeto mais próximo e a luz mais alta. Ficou claro isso aí? Espero que sim. Vamos lá. Fazer aqui uma linha auxiliar. Não fiz o ponto da luz. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia aqui de até onde nós vamos com essa sombra para que eu faça uma representação legal. Para não fazer fora do papel. Então aqui eu tenho a direção da sombra com o ponto de fuga da sombra, que é onde está em algum ponto aqui dessa área a luz, eu não sei onde está. E agora eu vou determinar, eu quero que a sombra venha até aqui assim, ó. Uma sombra vindo até aqui, o feixe de luz vai ter que sair mais ou menos daqui. Então sim, agora eu posso dizer que esse meu abajur tem... Então, tem um abajur daqueles circulares meio orientais. Tem uns aramezinhos assim passando. Não sei se vocês já viram dessas luminárias meio orientais. Mas enfim, daqui eu tenho uma infinidade de feixes de luz, né? Se propaga em linha reta em sentido radial. E quero determinar agora a profundidade da luz. Eu simplesmente vou ligar qualquer ponto aqui para esse, ó, do centro aqui da luz, para ele aqui prolongo. Eu vou ter a minha projeção de sombra até este ponto. Agora, se eu ligar as extremidades, eu posso realmente só ligar as extremidades para esse ponto. Funciona, sim, entre aspas, porque é muito mais fácil entender isso aqui e fazer de maneira correta do que fazer assim avulso. Entender isso aqui é o seguinte, é um esquema que eu criei, já venho explicando também em várias aulas, mas farei rapidamente para quem chegou agora. Olha aqui, simplesmente isso. 2 círculos é a representação de um único, só com 2 movimentos. Eu tenho um eixo vertical, um eixo horizontal, vou dar uma inclinada nele, eu tenho ele aqui de maneira inclinada para mim, e agora eu vou girar para entender que este quadrante e este quadrante e este, todos são iguais, porém esses dois aqui que estão mais alinhados a uma linha do nível do olhar, eles estão mais, apesar de estarem curvos, eles estão mais alinhados a essa linha do olhar do que esse daqui. Sei que esse aqui ele não está tão alinhado, nem esse daqui, a esta linha do nível do olhar. Então esses dois que estão mais alinhados, quando você distorce, quando você inclina, você percebe que eles não perdem muito da proporção em relação à linha do nível do olhar. Porém, esse lado e esse lado, por estarem se tratando de pedaços que estão na extremidade do círculo, dessas duas extremidades ou desses dois lados, quando você gira aqui, quando você distorce essa forma, você percebe que essa distância parece ficar menor, do que essa distância daqui. Essa distância daqui vai parecer que não teve tanta distorção quanto essa daqui. Olha lá. Não é isso por causa da extremidade.
Pensando nisso, o que é que eu faço? Eu uso esse esquema aqui. Imagino um eixo aqui, um outro eixo aqui horizontal. E imagino isso aqui, ó, o quanto ele andou aqui para o lado, o quanto ele andou aqui para o lado esquerdo. Esse ponto aqui ele vai ter que descer para o lado de... Porque é um eixo, ele está travado, são dois eixos. Vai descer para o lado direito. O quanto esse lado aqui andou, esse ponto andou até aqui, imaginando que ele andou, esse ponto daqui ele tem que andar para o lado de dentro. Então eu vou imaginar isso em perspectiva, será um pouco menor do que isso aqui. Ligo ao centro, prolongo, vou achar a mesma distância lá do outro lado. Então, fazendo esse esquema, eu, além de entender o que acontece com a volumetria do sólido, já expliquei isso na aula de número, acredito que na aula 18. Na aula 18, que é a aula do cone, a volumetria do cone, eu expliquei exatamente isso aí. Mas preciso fazer isso mais uma vez, por quê? Porque a partir desses dois extremos, esses dois pontos intermediários, eu, além de entender que esta metade do cone é a metade que está sendo iluminada diretamente, esta outra metade é a metade que vai ser iluminada indiretamente muito pouco, ou seja, ela é mais escura, ela vai ter uma representação com mais ausência de luz do que a frente. Eu determino isso aqui, essas extremidades. E eu ligando essas extremidades a este ponto aqui embaixo, eu tenho a representação do que seria a projeção de sombra deste cilindro. Beleza. Tá, já sei que a sombra é isso aqui. Só que eu quero mudar o plano. Eu quero fazer aqui um plano irregular. Então o que eu faço? Eu vou fazer a parede aqui, vou representar o que seria a parede. Parede aqui. Essa parede está aqui. Essa parede não está na vertical. Eu fiz na aula passada na vertical. Vou fazer um outro exercício aqui. Eu quero uma parede. Pronto, posso fazer aqui uma parede. Eu vou brincar aqui um pouco. Quero uma parede toda arredondada, como se fosse um colchão inflável. Ok? Então o que eu faço? Eu vou pegar essa linha média aqui central, ó, e vou trabalhar com ela. Eu vou trabalhar essa inclinação. Eu vou tentar imaginar essa inclinação, ó, essas curvas passando pelo centro. E com isso eu tenho o movimento do que seria este plano. É um plano bem irregular. O máximo da sombra aqui, com certeza, será esse ponto. Por quê? Porque o feixe de luz não muda, ele continua no lugar. Eu só entendo que o plano ele levantou, ele voltou a ficar num ângulo não alinhado ao plano, né? Ele levantou. E com isso eu já sei que essa representação aqui da lateral, ó, vai seguir o mesmo esquema do formato da parede. Porém, eu vou fazer antes assim as duas linhas para eu ter um guia para representar. Ou seja, eu peguei o extremo de um lado, o extremo do outro, fiz as duas linhas e vou trabalhar o ângulo. E é aquele ângulo. Pronto. Por isso aqui, eu pensando no arredondamento da forma. Gostei de fazer assim porque deixou de ser uma forma comum, né? Saímos da mesmice da construção e fizemos uma representação diferenciada com o objeto. É por isso que eu digo a vocês, exercitem, treinem, estudem, porque todas as dúvidas vão se perdendo, vão se evaporando, vão se esvaindo e vocês vão ter total controle, mais a certeza do que vocês estão fazendo, né? E isso é importante. Vou usar esse papel mesmo. Pronto. Vamos fazer mais dois exemplos rapidinhos, agora com duas outras figuras. Vamos lá, rapidinho. Fazer aqui a base, a forma cônica. Não estou mais trabalhando o quadrado. Percebo que eu estou trabalhando a forma diretamente, faço a elipse. O quanto eu aumento ou reduzo essa elipse é o quanto eu vou representar a distância dela em relação à minha visão. Quanto mais baixo ela se encontra, mais aberta eu vou representar. Quanto mais alta ela se encontra, mais fechada ela vai ficar, né? Mais estreita essa elipse vai ficar. Tenho as linhas auxiliares, eu vou fazer a altura.
Pronto, fiz as duas formas, não trabalhei o plano aqui, né? Deixa eu fazer ele aqui. É um plano comum, como se estivéssemos numa sala. Vamos trabalhar sempre essa luz artificial. Não precisa ser também não, pode ser um pátio. E eu tenho uma luz aqui no meio do pátio. Continua sendo uma luminária, porém podemos mudar ao longo das aulas. E vamos mudar, eu vou fazer um exemplo diferente. No final dessas aulas de projeção de sombra, eu vou fazer umas 2 aulas extras ou 3. Precisamos para alguns detalhes em que eu não coloquei com nenhuma figura. Eu vou fazer lá no final. Eu quero que esse módulo ele fique bem completo. Eu tô gostando, assim, eu gosto da ideia das aulas no YouTube porque elas estão lá. Ninguém perde. Se tem uma dúvida, você volta lá e vai ver. Então, é um curso eterno. É um curso aí eterno. Qualquer dúvida, você volta lá e olha. Então, o que eu puder fazer, assim, de destrinchar mesmo, deixar tudo claro, eu vou fazer, não se preocupem não. Então, eu pensei em algumas outras coisas que eu não fiz desde o início da projeção de sombra e eu vou trabalhar mais pro final nos extras. Tá, então aqui, eu vou representar a sombra, vou usar o mesmo spot de lâmpada, vou representar a sombra uma para o lado direito, uma aqui um pouco para cima para o lado esquerdo. Né? Essa aqui seria mais ou menos uma luz frontal, essa aqui é uma luz mais lateral. A altura, qual a altura que eu quero dessa luz? Não precisa ser tão alto, porque vai ficar muito curto, eu quero que a projeção de sombra dê aqui dentro do papel. Então esse ponto aqui é um bom ponto aqui, para trabalhar essa lâmpada. Vou apagar aqui o que eu não quero. Eu tenho essa lâmpada aqui. O outro desenho que eu fiz, eu nem fiz o fiozinho, né? Eu gosto de fazer o fio. Para parecer natural. O mais natural possível. Olha aí. Pronto. E eu tenho uma tomada aqui. Não sei porque isso me faz parecer ser mais natural. Mas vamos lá, então. Eu vou determinar a distância aqui agora da projeção de sombra. Já tenho a direção das duas sombras. As duas, uma vai cair para o lado direito, uma para o lado esquerdo, um pouco mais para cima. E com isso aqui agora eu vou representar como se fossem feixes de luz saindo em todas as direções desse spot de lâmpada. E o primeiro vai ser este aqui, pronto. O segundo vai ser esse aqui, ótimo. Pronto. Como representar aí? Esse aqui, como está bem alinhado à lateral, não tem erro. O eixo aqui não mudou nada. Eu pego a extremidade e só ligar os dois pontos. Aqui já ficou claro que essa metade aqui exata do objeto está sendo iluminada direto. Esta outra metade não está sendo iluminada diretamente, né? Ela vai ter uma área, não vai ficar totalmente escura, totalmente. Eu sei do ponto inicial de ausência de luz, é o ponto mais escuro, mas ela não fica totalmente escura. Vocês sabem disso. Não vou sombrear agora não, porque é sobre a projeção de sombra, porém, na aula de número 5, que é a próxima, eu faço o desenho bonitinho. A 5 eu deixo todo bonitinho, sombreio legal, o exercício 5. E desse lado aqui, olha aí, o ponto mudou. Aqui eu tenho um ponto inicial de luz no objeto, e essa aí que é essa linha aqui, eu tenho um ponto inicial de ausência de luz no objeto, e faço os extremos. Aqui, aqui, e determino o quanto andou. O quanto aqui andou para cá, o quanto aqui vai andar para cá, o quanto aqui andou para cá, o quanto aqui vai andar. É só pensar naquele esquema, no esquema dessa distorção dos eixos. Mas as laterais sempre vão distorcer mais do que a frente. Então, se esse pedaço aqui, todo aqui na frente, andou nesse quadrante, nesse já será um pouco menos. Ligo ao centro, prolongo, já tenho o outro lado. Eu ligo esses dois pontos para esse ponto em que eu encontrei, do encontro entre o ponto de fuga da sombra e o ponto de fuga da luz. Luz artificial. Ok. E agora eu vou fazer os dois objetos. Quero uma forma com... Posso trabalhar aqui uma forma de um paralelogramo. Achei que seria mais interessante. Paralelogramo que eu botaria um pouco inclinado. Quero ele bem inclinado, não quero ele muito alinhado. Vou colocar ele bem inclinado. Então aqui eu vou subir
Pera aí. Se eu usar aqui a distorção para 2 pontos de fuga, esse pedaço ele abre um pouquinho mais. Pronto, tá ótimo essa altura. Vou terminar que ele veio até aqui assim também, tá bom. Imagina aqui a forma. Aqui em direção ao ponto de fuga, né? Fechou aqui. E o que eu não vejo também é bom pensar sobre isso. Pois o que eu não vejo também acaba interferindo na construção das outras coisas, né? Tem detalhes que você não vê, mas precisa dessa informação. Neste caso aqui, o que acontece? Eu tenho esse eixo vertical que ele tocou aqui inicialmente. Então já vou levantar, porque a forma do sólido aqui, que está apoiado aqui no chão, atrás do cone, ele tem uma forma em que os planos são regulares. Eu levanto aqui já essa linha. E com isso, quando eu ligo esses dois pontos aqui, onde eles tocam também aqui, ó, no plano, esse plano vertical, se eu ligar aqui, eu já consigo representar a inclinação dessa sombra aqui. Esse pedaço aqui, ele já inclinei de maneira correta. Não é avulso, não é aleatório. Eu preciso disso. Preciso desta representação. E o que acontece com o restante? A mesma coisa. É como se eu pegasse esta linha e trabalhasse ela aqui em cima, a partir do centro. E vou até o final. Imagino ela indo até o final. Paralela aqui, ó. Tocou aqui atrás. Pronto. O que eu faço? Eu vou ligar esses dois extremos aqui para este ponto aqui. Ou seja, eu representei novamente a sombra no plano por completo para ver a distorção dela aqui agora nesse novo plano, porque ela vai fechando. Ela tem uma tendência a ir encurtando. Eu não posso fazer ela de qualquer jeito. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. E pronto, aqui eu sei que ela vai descer em direção a esse ponto aqui. Ela vai descer em direção a esse ponto. Só que eu não vejo, não precisa. E vai ter até a sombra aqui a sombra da forma, dessa forma, essa perpendicular nessa forma, esse sólido que parece um paralelogramo com faces planas. Eu vou ter que representar aqui a sombra dele, olha lá. Primeiro ponto, um segundo ponto, olha aí, um terceiro ponto aqui atrás, e um outro ponto aqui. Pronto. Então a sombra sairia daqui para cá, daqui por dentro até esse ponto aqui, daqui para cá e daqui para cá. Pronto. Essa seria a representação de sombra deste sólido que está aqui atrás. Como ele não cobre toda a outra sombra, eu continuo a ver a continuação da sombra do cone lá no plano. Ó. Então terminaria assim. Seria a sombra correndo, ela vem aqui pelo chão, sobe à frente do objeto, continua no corpo no plano superior, nessa face superior, e volta aqui para trás com tudo. Quer dizer, não é que volta, mas toda essa parte não está iluminada, já coincide com a área escura, e ele continua aqui no plano. E a sombra do paralelogramo cai aqui no chão. Agora, vamos fazer uma forma arredondada aqui. Vou continuar com a forma cilíndrica, porque é uma forma mais básica de arredondamento, porém poderíamos fazer depois uns estudos com forma esférica. O que acontece? É um pouco mais complicado, né? Mas faremos mais para frente. Pensar numa forma cilíndrica aqui também, eu vou inclinar ela, não vou deixar ela totalmente alinhada, para a gente perceber o que acontece aqui com a distorção. Pronto. Uma forma cilíndrica aqui. Beleza, forma cilíndrica. E aí o que eu faço? Eu vou pegar o centro. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que imaginar aonde esse objeto está tocando no plano. Qual a linha dele? Qual linha deste cilindro toca exatamente no plano? Tem que ter uma linha inicial. Peraí, pronto aqui. Tem que existir um ponto inicial onde ele toca aqui no plano. O primeiro de todos aqui, tem que ter um plano. Aí depois dele aí vai a continuação, mas tem que ter um plano. Tem que ter um ponto inicial onde ele toca no plano. Como é que eu faço isso?
Eu vou tentar imaginar o quadrado e a forma, essa forma do paralelogramo, que compõe este cilindro. Olha aí, a partir das bases circulares eu consigo fazer isso. Essa base circular aqui. E vou ligar esses pontos. Aqui. Esse é esse, ou seja, eu estou construindo, imaginando. Gente, é assim, ó, claro. Aí você pensa, caramba, para fazer a projeção de sombra de uma forma cônica num plano, eu tenho que construir isso aqui? Sim e não. Sim agora, não no futuro. Vocês conseguem entender? Agora precisa treinar e fazer para ficar mais claro o entendimento e compreender. Precisa compreender. Não quero nem que fique lindo o desenho agora, compreender. Porque no futuro, quando vocês precisarem disso aqui, vocês já sabem o que fazer. É por isso que precisamos compreender. É por isso que eu faço. É por isso que eu digo, faça, treina. Tá, então vamos lá. Achei o centro aqui do quadrado. Tem uma linha vertical passando aqui no meio, ok. Tem uma linha horizontal também passando aqui, ok. Vou fazer a mesma coisa aqui no fundo. Achei o centro, vertical, horizontal. Então, esse ponto aqui de baixo aqui, deixa eu ligar ele para esse. Com isso eu tenho a linha. Essa é a linha exatamente em que esse cilindro toca no plano. Beleza, por que eu preciso disso? Porque aonde ele encontra esse feixe aqui, ó, que é o eixo da projeção de sombra no plano, e ele toca aqui, ó, nesse ponto eu vou fazer uma paralela à linha vertical, porque eu preciso, até trazer o ponto máximo aqui em cima, que é a junção entre esse e esse aqui. Esse é o limite da forma cilíndrica, né? O ponto mais extremo da altura dela, desde quando ela está associada aqui no chão, encostada aqui no chão, esse é o ponto mais alto. Vou fazer uma linha aqui até tocar aqui em cima. Pronto. Eu já sei que a sombra, o meio da sombra, ele vai sair daí e vai correr por aí. O que eu faço aqui? Um quadrado. Vou imaginar aqui. Eu vou imaginar um quadrado aqui. Ele vai ter esse extremo. Ele vai tocar aqui no canto, vai tocar aqui no outro canto. Aqui também vai tocar nesse canto, nesse aqui embaixo. Imaginar que elipse. Olha aí. Essa elipse é exatamente a representação da linha média que corta essa linha média aqui da sombra, de projeção de sombra do cone que corta esse cilindro. Mas e as laterais? Olha aí, eu posso usar exatamente essa curva aqui, ó. Tocou aqui, a curva é essa, eu vou imaginar essa curva aqui, ó. Vou pegar essa linha aqui auxiliar e imaginar que houve uma curva que eu tirei é como se eu pegasse o quadrado aqui, a forma não tá assim, né? Mas imagine isso aqui longo, eu pegasse esse quadrado que tava de um ângulo e eu joguei ele para frente assim, ele encolhe de um lado, ele fica para dentro, essa curva, ela entra um pouquinho. Ele sai daqui, cadê a linha média dele? Aqui, esse ponto. Vou subir, o eixo fica vertical. Vamos aqui, eu tenho esse ponto aqui, esse aqui. Atrás a mesma coisa, eu tenho os outros dois, ó, esse e esse. Pronto, tem esses dois pontos. O ângulo só vai mudar para o outro lado. Eu vou imaginar que esse quadrado já não vai ser mais assim, vai ser assim, ó. Com a inclinação para o lado de dentro, ele vai fechar aqui, vai fechar o lado de cá. Esse canto aqui também ele vai ficar com essa mesma inclinação aqui embaixo. Olha, a inclinação ela já está aqui, a inclinação. Já está associada aqui. Pronto, aqui. Aqui é só um pouco menor, um pouco mais estreito. E eu trabalho essa elipse com essa inclinação. Uma vez com essa inclinação, aí vou ter a certeza que a projeção de sombra, a curva lateral da sombra do cone é isso aqui. Ela vem por aqui pelo canto. Aqui é a forma cilíndrica. Ele vem aqui para dentro, ele sobe assim, ó, curvando com essa inclinação. Porque a inclinação que eu representei a partir do ângulo em que está essa linha. Não está, essa linha daqui no meio, ela está indo, beleza, reta, mas essas duas não, ó, estão fechando. A mesma coisa lá atrás, ó. O ângulo já é um pouco mais aberto, não é igual a esse. Eu já fecho um pouco mais no fundo, abro mais na frente. Quando eu fizer isso aqui, vai ficar mais fácil com a elipse desse espaço, já é mais aberta. Olha aí. Seria algo assim. Então, a forma cilíndrica está aqui, a curva vai abrindo, fechando. Percebam como é muito mais interessante vocês entenderem o que acontece aqui. A sombra sai daqui de dentro,
corre aqui por fora, sai daqui de dentro, corre aqui por fora, vai descer lá, só que eu não vejo, e continua aqui, e tem a representação desses dois círculos laterais, né, essas duas bases, fazer a mesma coisa aqui. Eu vou projetar o quadrado, mas vamos fazer isso logo. Vou projetar o quadrado aqui. Ponto de fuga da sombra no plano. Ponto de fuga da luz na parte de cima da mesma linha. Então vou ter este ponto aqui. Esse ponto aqui. Do outro lado a mesma coisa. Só que nesse caso aqui a sombra vai ficar muito distante. Até com a régua aqui eu tô vendo que a linha vai ficar muito distante, olha aí. É isso mesmo. Não vou conseguir manter dentro do papel toda a projeção de sombra deste cilindro. Ele vai vir aqui, ó, esse ponto pegou. Aí esse outro ele vai vir aqui para trás. Algum ponto lá em cima, depois vai para lá. Esse ponto aqui que é o final. Seria isso aqui assim. Só que aqui é a curva. Quando eu fizer aqui a representação da curva, já sei que uma curva de um lado, uma curva do outro lado. Toda essa área aqui vai ficar escura. Toda essa área aqui vai ficar escura. E essa área daqui é o finalzinho do cone, que é a parte que não está representada aqui. Aqui vai ser sombra. Aqui. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Quem gostou, curte, comente, compartilha. Eu agradeço muito. Divulga para quem gosta de desenhar. Eu agradeço, faz o canal crescer. E vamos seguindo, beleza? Obrigado mais uma vez, um cheiro em todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.